Olá, pessoal. Hoje temos o prazer de receber aqui, no podcast da FEComércio, o executivo Lésio Contarini Júnior. Lésio é diretor comercial da Timbol Tintas, que é pioneira no Espírito Santo no segmento de material de construção. Lésio vai conversar hoje conosco sobre o papel do associativismo, porque ele concilia a sua atividade também com o cargo de presidente do Sindicato de Material de Construção, Sindimate. Lésio, seja super bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. E você é um apaixonado, não é? Pelo associativismo. Bom dia, Juliane. Bom dia. Realmente o associativismo me cativou, tá? Isso vem já há um bom tempo. Em primeiro lugar, surgiu dentro do material de construção a necessidade de unir um grupo para lutar contra vendas diretas do fabricante para o consumidor final. E aí, 35 anos atrás, surgiu a ACOMAC, tá? Associação dos Comerciantes de Material de Construção. E depois de 8 anos, em 1998, nós sentimos a necessidade de criar um sindicato para nós termos uma voz mais ativa no governo, ter um assento junto à Federação do Comércio para lutarmos mais sobre a classe, né? E com isso nós conseguimos conquistas na Convenção Coletiva de Trabalho, tá? Conseguimos angariar fundos para fazer treinamentos. Que conquistas foram essas? Divide um pouco conosco, assim. Por exemplo, não existia uma restrição de não trabalharmos aos domingos. Alguns lojistas, principalmente de periferia, gostariam de trabalhar aos domingos e era impedido, e a convenção coletiva não permitia isso. Então, nós, junto com o sindicato de varejistas de alimento, e junto com a CAPES, conseguimos conquistar isso e começamos agora a ter a liberdade de poder trabalhar aos domingos e alguns outros dias de feriado. Muito interessante, né? Porque você está conseguindo realmente, assim, tangibilizar, colocar na prática o que é o papel, né, do sindicato. Sim, Juliane, mas essa tangibilidade é muito difícil de passar isso para o empresário. O empresário só vê a necessidade de se associar ou se unir junto ao grupo de empresários quando fica alguma coisa contra ele. Geralmente, contra ele é a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso. Tem alguma coisa contra o bolso dele. E aí que ele começa a dar pulo, entendeu? Então, aí que ele procura se associar a alguma classe para conseguir frutos disso, para lutar contra isso. Se não, somente treinamento, somente algumas informações, a gente não consegue cativar o empresário. E você considera isso o principal desafio? E como que vocês no Sindimate estão tentando fazer para reverter isso, né? Vamos fazer uma subdivisão. Primeiro, o Sindimate era um sindicato somente para a Grande Vitória. E agora, com a nova gestão da Federação do Comércio, ano passado, nós levamos esse pleito que nós já tínhamos essa luta há muitos anos, mas, infelizmente, na antiga gestão a gente não tinha uma sensibilidade maior. E nós conseguimos ampliar agora o nosso sindicato para todo o estado do Espírito Santo. Então, nós temos a capacidade de levar mais informações para ele, porque o que acontece no norte do estado é diferente do que acontece na Grande Vitória, que é diferente do que acontece no sul do estado. Você consegue me dar um exemplo, assim, de quais são as lutas, né, os interesses, né, diferentes de cada parte? Eu vou te dar um exemplo mais fácil de a pessoa perceber agora na Covid. Na Covid, nós tivemos uma luta muito intensiva com o governo, a gente tinha uma voz muito atuante e a gente tinha um acesso ao governo por ser o sindicato, e nós, entre aspas, lutamos tanto contra isso, e nós fomos uma classe que nós fomos permitidos abrir as lojas de material de construção. E junto de material de construção vieram outros setores, como ferragem, material elétrico, hidráulico. Então, vidros, uma cadeia muito grande de suprimentos, nós conseguimos trazer junto. E isso o que acontece? No norte do estado, alguns, entre aspas, fiscais
algumas entidades governamentais não permitiam que o norte abria. Então, nós tivemos que sensibilizar o governo novamente, na Grande Vitória está permitindo que abra. Por que não no norte? Vocês fizeram um movimento, exatamente. Começou aqui, isso foi expandindo. Movimentos, isso aí. Isso é fantástico. E, por exemplo, no norte do estado, nós percebemos que acima do Rio Doce é liberado o Sudene, tem órgãos financiadores do comércio. Só que o pequeno empresário não tem acesso a isso. Então, nós estamos desenvolvendo como levar essa linha de financiamento aos pequenos empresários. Isso é fantástico. Entendeu? Então, nós estamos dando uma pequena luz. E o empresário geralmente não tem organização suficiente de dados, de informações para atender a necessidade de uma linha de financiamento dessa. E nós estamos muito encantado com essa conquista, ainda não está liberado, nós estamos no processo de documentação, o cartório ainda está analisando, depois tem o Ministério do Trabalho também que libera realmente, porque com a parceria junto do Senac e do Sesc, nós queremos levar curso profissionalizante para o estado inteiro, focado em material de construção. Fantástico, hein? Fantástico. Então, assim, vocês estão trabalhando na capacitação, ao mesmo tempo na fomentação, né, do empreendedorismo, com essa parceria aí que você falou no norte do estado. E um ponto que você mencionou que eu achei interessante aí da pandemia, isso tudo, todo esse movimento, né, que vocês fizeram, eu creio que contribuiu o quê? Para a manutenção de emprego, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco, né, como que o associativismo, ele contribui para o desenvolvimento mesmo, econômico e social do Estado. O setor de material de construção foi, primeiro, vamos dizer assim, acho que foi em março de 20, nós achávamos que o mundo fosse acabar, né, que todo mundo foi proibido de circular, ninguém sabia, nós ficamos presos dentro das nossas próprias casas. Só que para o material de construção foi o inverso, vamos dizer assim, que as pessoas ficaram dentro de casa e começaram a reparar que suas casas precisavam de manutenção e elas hoje estavam com tempo de dar essa manutenção na casa, né? Então, começou a ter logo em abril, maio, junho, começou a ter procura de material de construção e para nós, em vez de acontecer demissões, não foi o inverso. Nós tivemos que fazer contratações para poder atender a necessidade do público de tamanho que tinha essa busca e procura por melhorias nas residências. Nossa, fantástico isso. E um outro ponto, assim, que você trouxe aí, né? Em relação às oportunidades, o que seria o plano de ação estendido do Sindimate para esse ano? Então, você já trouxe aí alguns exemplos, mas o que vocês vão realmente priorizar? A prioridade são dois fatores que está acontecendo a nível Brasil em todos os setores. Primeiro, a melhoria e a qualificação de mão de obra para o setor de material de construção, que seja lojista, que seja estoquistas, que seja parte administrativa. Hoje, os jovens não estão querendo trabalhar em vendas, estão querendo trabalhar mais, entre aspas, remotamente, mais online. E o mercado hoje, nós temos que buscar pessoas que são mais proativas à questão de relações com as pessoas, que gostam de dialogar, que gostam de conversar, que gostam de conquistar. Então, esse nicho, nós temos que treinar os jovens para melhorar e qualificar a mão de obra para que tenha capacidade de vir para o comércio de material de construção. A necessidade é muito grande, tá? É muito grande. Todos os lojistas precisam de contratações, só que nós vamos atrás um pouquinho de qualificação do candidato e nós não temos isso, entendeu? Esse gap é muito grande, gigantesco. E outro setor que a gente está buscando também é já na outra ponta, é o aplicador de piso, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o pintor. Essa classe também está sumindo do mercado. Mais uma vez, os jovens não estão querendo entrar nesse setor. Tá? Então, geralmente era de pai para filho, o filho vinha o pai fazendo uma pintura e queria acompanhar ser pintor. Hoje está tendo, tipo, vamos dizer assim, um preconceito contra uma classe de pedreiro, de pintores. E eu te falo, tem muitos que formaram famílias, tem casas, tem empreendimentos, tem prédios que fizeram a base da família em cima de ser
um pequeno construtor, um pedreiro, um carpinteiro, um encanador, um hidráulico. Várias histórias, não né? é? Só que os jovens estão fugindo desse setor e isso nos preocupa muito, tá? Então a ideia nossa é esses dois caminhos: qualificar a mão de obra para o comércio e tentar qualificar a mão de obra para melhorar a qualidade e surgir novos pessoas que atendam o material de construção, a usar o material de construção, a aplicar o material de construção. Não, perfeito. Lésio, você está na sua terceira gestão, né? Daqui a pouco aí são quase 12 anos, né, à frente. Conta assim um pouco pra gente o que você viu, né, durante todo esse período que você considera de mais revolucionário dentro do associativismo. Vamos falar o seguinte, na associação, que é a Comac, eu já acabei de entregar a presidência o ano passado, eu fiquei 4 anos 15 anos atrás e fiquei mais 4 anos agora. O sindicato é a mesma coisa. No nosso sindicato, nós estamos na terceira presidência. Toda a classe associativista, todo sindicato, toda associação, é muito difícil ter engajamento para você passar para os novos sucessores. As poucas pessoas que querem estar dentro de uma associação, elas não querem carregar o piano, entendeu? Então, dentro da Comac e dentro do sindicato, nós temos a obrigação de ficar no máximo 4 anos. Mas, para isso, nós precisamos criar sucessores, que não adianta também a gente fazer um bom trabalho e depois, entre aspas, deixar na mão de qualquer um. Entre deixar na mão de qualquer um, é melhor você continuar no cargo para fazer bem feito. Então, dentro da nossa associação, nós buscamos pessoas que tenham afinidade, tenham um pouco de doação e que queira contribuir mais, porque é uma doação. Não tem jeito, a gente tem que se doar um pouco. E eu falo agora na Comac, teve a sucessão presidencial, e eu falei com o novo presidente, o Adriano, falei: Adriano, é muito gratificante. Primeiro, você ajuda as pessoas, você se ajuda pra caramba, porque é um conhecimento vasto, você faz um network fantástico, você se une com diretores de grandes indústrias nacionais e multinacionais, você tem um relacionamento que melhora a sua bagagem cultural, a bagagem de network, a bagagem de conhecimento. Isso são coisas intangíveis, a pessoa não percebe isso facilmente, só com o tempo que ela vai lidando. E essa doação também, eu falo muito que a pessoa tem que saber lidar, porque se ela entrar de cabeça também, ela abandona a sua empresa. E a empresa é da onde vem os frutos, onde ela tem a retirada dela. Que é um trabalho voluntário, né? Acho que, não sei se as pessoas sabem, né? Mas acho que é interessante você explicar isso, né? A doação mesmo, sim, né? Realmente é doação, mas é o que eu falo, a pessoa tem que aprender a dosar nem 8, nem 80, né? O falar não é muito difícil, tem hora que você tem que falar não, porque a gente não consegue fazer tudo. Graças a Deus, dentro da associação, dentro do sindicato, nós temos um fantástico executivo, que quando o presidente não pode atuar, o executivo vai dar apoio ao presidente. E agora, nessa nova gestão, nós estamos muito juntos. O Sindimate, junto com a Comac, tá? É um trabalho de 2 mãos. Para quê? Nós estamos planejando novamente um planejamento estratégico nosso e nós estamos trazendo mais a diretoria para dividir o peso conosco. De primeiro, o presidente estava muito sozinho e todos jogavam: não, chama o presidente, manda o presidente, manda o presidente. Não, vamos dividir o peso para todo mundo ver que dá para ser feito. Vocês têm uma gestão compartilhada, né, participativa, porque aí vocês conseguem realmente dividir ali papel e responsabilidade, né? Sim, sempre existiu isso, mas tem hora que você chama a pessoa: fulano, você precisa dar uma entrevista hoje. Eu não posso, eu tenho vergonha, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, não é fácil para ninguém. Ninguém nasceu aprendendo, sabendo tudo. Então, tem que se doar, tem que, entre aspas, quebrar a cara um pouquinho, né? Que você vai aprendendo a lidar com situações, falar com o governo, ser político, que isso é um jogo político, né? Você tem que saber ceder, saber negociar, falar o sim, falar o não. Tem hora que você tem que ganhar tempo para pensar e fazer melhor estratégia. Então, tudo isso é uma formação de pessoas. É uma faculdade, é uma coisa interessantíssima que eu tento levar isso para as pessoas, que é gratificante se doar, e você vê até um crescimento de outras empresas. O sindicato só é forte se as empresas forem fortes. Uhum.
Perfeito. E uma coisa, você está falando aí um pouco dos aprendizados, né? De todas essas habilidades mesmo, né? Que vocês vão desenvolvendo aí no dia a dia. Por que você acha que as pessoas ainda têm tanta resistência, assim, a assumir uma posição dessa? É falta de conhecimento? É por causa da doação? É porque não consegue conciliar as duas coisas? O que você pensa? Primeiro, eu acho que as pessoas acham que tudo é muito difícil, né? Você sair da sua zona de conforto é uma coisa impactante. A gente tem que querer um pouquinho, né? Tem uns que já estão viciados nas rotinas do dia a dia que acha que aquilo vai ser demais para ele. E eu te falo, qualquer um, do pequeno ao grande empresário, tem condições de se qualificar. É só querer doar, né? Nós já tivemos grandes empresários dentro do sindicato com um pequeno empresário dentro do sindicato da associação sendo presidente. E é muito gratificante isso, né? O pequeno empresário tem uma visão diferente das coisas quando ele está de cara com a grande indústria, que ele, de repente, tem compra direto. Ele tem comprado um atacado. Então, faz o relacionamento, ele começa a ver que as estruturas organizacional da empresa dele precisa evoluir para ele ter uma hora de ser uma empresa grande. Uhum. Lésio, eu como empresária, tá? Vamos dar um exemplo aqui do segmento de material de construção. Por que eu deveria me associar ao Sindimate? Quais são o real valor, né? Os benefícios que eu vou ter? Nós tentamos passar para as pessoas o seguinte: primeiro, é o network. O network é fantástico. Você, entre aspas, mais uma vez, você está em meio de concorrentes seus, mas lá dentro nós viramos uma cadeia de amigos, tá? Dificuldades contábeis, o que pode ser melhorado, software, o que você pode ser melhorado, aí uma forma de tributação, um está no simples e já está estourando o teto, por que ir para o lucro, se vai para o lucro, se é melhor o lucro real ou o lucro, esqueci agora o nome, outro lucro, qual o benefício que tem de um, que tem do outro, como que você vai estruturar mais a parte administrativa? Por que eu teria um marketing dentro da indústria, dentro da sua empresa, tá? Como que a indústria pode apoiar você? Isso eu estou falando dentro da parte de network. Uhum. Dentro da parte do sindicato é isso, você tem uma voz mais ativa, principalmente dentro do governo, dentro da federação, ver os benefícios que você pode ter. Hoje, nós, junto da federação, foi criado o cartão do empresário. Uhum. É uma ferramenta fantástica que o empresário tem muitos benefícios. Um principal benefício que nós estamos atraindo é que ele tem até 18% de redução na sua conta de energia, desde que a empresa esteja no nome dele realmente, né? Então, qualificação do empresário e qualificação da equipe dele. Muitas vezes o empresário, desculpa falar assim, mas ele acha que sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Muitas vezes nós já fizemos muitos treinamentos. Quando a gente chama o empresário para fazer um treinamento, que seja de precificação, que seja de falar de tributo, de substituição tributária, de CMS, vamos dizer, nós temos uma base de 180 associados. Vai 5, 6. Quando a gente fazia, né, antes da pandemia, um pouco mais, a gente fazia treinamento para liderança, treinamento de atendimento ao consumidor, outras formas de treinamento, lotava o auditório da federação, dava 180 pessoas, 200 pessoas, ficava gente de fora. Então, parece que, tipo assim, o empresário obriga o funcionário a ir, mas como a necessidade dele ir, ele acha que ele não precisa ir. E depois que você está lá dentro, você vê que é gratificante. Essa oxigenação é muito legal. O sindicato já fez muito convênios. No início, a forma mais de atrair era convênios. Convênios com Unimed, convênios com fazer certificado digital, convênio com linha de financiamento. E cada vez mais está tendo dificuldade disso, porque o que mais atrai, que eu te falei, o órgão mais sensível do corpo humano do empresário é o bolso. Então, o que mais atraía ele para ser associado era a linha de financiamento exclusiva, mas tinha que ser associado para ter essa linha. Isso queria mais atração. Então, só que como a digitalização dos bancos e começa a ter
algumas dificuldades de a gente fazer linhas exclusivas para o associado. A linha já está para o mercado inteiro. Uma outra coisa que a gente tem lutado muito é a questão de cartão de crédito, os adquirentes bancários. Seria o Cielo, a Rede, PagSeguro. Nós estamos tentando, nós já tivemos algumas linhas, hoje ainda nós temos um acordo com a PagSeguro, que é um dos melhores que tem, mas ainda nós estamos buscando novos adquirentes para ter melhor retorno para o empresariado. Então, é um dilema muito grande. Nós já percebemos isso, que é pelo bolso que a gente atrai o empresário. Não adianta a gente fazer muita coisa que não tem essa atratividade, mas essa criação chega a um ponto que a gente não tem muitos mais recursos a inventar, entendeu? É engraçado isso, a gente tem lá os nossos network, o que nós podemos fazer mais, o que nós podemos fazer mais, e tem hora que parece que não vem mais coisa na cabeça. Por quê? Porque continua tendo, nossas reuniões estão em torno de 25 a 30 pessoas, então é quase mais do mesmo. Então precisa haver oxigenação para a gente ter ideias novas. E o Sindimate, assim, né, acho que tem orgulho aqui de falar, é muito bem estruturado. Sim. É uma realidade diferente, né, que a gente vê. Então, vocês estão aí bem à frente, né? Nós estamos em torno de 22 sindicatos dentro da Federação do Comércio, e nós somos dos 4 mais atuantes dentro da federação. Com muita luta, com muito esforço, com muita garra que a gente tenta fazer. Nós queremos fazer muito mais, mas tem hora que a gente esbarra em obstáculos e nós sozinhos nós não conseguimos. Mas agora a federação está ajudando incrivelmente todos os sindicatos a evoluir, a levar mais benefícios para o associado, levar mais ideias, levar mais informação, atrair mais para sindicalizar. Lésio, se você tivesse que deixar uma mensagem final assim, para os empresários, né, do setor mesmo de material de construção, qual que seria a sua mensagem para 2024? Eu digo, vamos dizer, o que aconteceu comigo. A gente acha que sabe tudo sozinho, mas quando você está no grupo, você descobre que você não sabe nada, que o junto a gente consegue caminhar muito mais longe. Então, não fica esperando que você vai resolver todos os problemas da sua empresa, você não vai conseguir. É através do diálogo, é através de troca de ideias que surge aquela pequena ideiazinha. Você está dormindo lá durante a noite, dá aquela luz lá e você acorda, caraca, essa ideia é fantástica. E é o início, o embrião que aconteceu em alguma reunião, que você viu um grande caso de sucesso que aconteceu. Grande assim, é uma ideia principal, mas para o cara, o pequeno lojista, foi fantástico. Então você pode trazer para a sua empresa e transformar naquilo uma coisa grandiosa. Isso é muito gratificante. Eu vou dar outro ponto, só para finalizar. Uns 5 anos atrás, 8 anos atrás, veio uma grande multinacional de material de construção para o nosso estado. E numa reunião que houve disso, foi um zum danado, um zum, todo mundo vai quebrar, eles vão engolir a gente, eles vão acabar com o mercado, o que nós vamos fazer? E eu estava na gestão, tanto da associação, a Comac, quanto do Sindimato. Falei, pessoal, calma, tem mercado para todo mundo. O que nós devemos fazer é qualificar a nossa mão de obra melhor possível para encantar nossos clientes, melhorar a nossa fachada para o cliente ter acesso, ter visibilidade que é a nossa empresa, entrar em mídia social, se comunicar pelo WhatsApp com os nossos clientes e vão para frente. O que aconteceu? Ninguém fechou. Todas as empresas que estão mais ao redor dessa grande empresa multinacional estão vendendo mais do que antes. Então, que sirva de lição. É importante ter medo? Sim. O medo faz a gente reagir às coisas, mas nós não podemos ficar ofuscado, ficar retraído por causa disso. Tá? 24 vai ser um ano desafiador. Nós temos a reforma tributária que está balançando ainda, nós não sabemos de muita coisa ainda, mas nós vamos conseguir superar esse novo desafio. Ai, perfeito, uma mensagem positiva, né? Desafiadora, né? Como a gente sabe, que aí
o nosso país, né? Mas com grandes oportunidades, né? Quando você olha para aquela questão e vê uma oportunidade, toda vez que tem um problema, tem uma oportunidade, né, Lésio? Sim, sim. Não foque só no problema, pense em fez diferente. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Lésio, muito obrigada pela sua participação, foi excelente. Eu que agradeço levar a mensagem do nosso sindicato para todos os ouvintes. Obrigada. Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista e aguardem os nossos próximos episódios do podcast.